Olá, sejam todos bem-vindos a esse treinamento virtual que iniciaremos hoje com toda a rede de dentistas da Uniodonto de Campinas. Sou André Fizei Zeferino, diretor de Relações Cooperativistas aqui na Uniodonto Campinas e dentista como você. Espero que estejam todos bem nesse momento em que a pandemia começa a mostrar sua fase mais amena. Vocês já estão recebendo vários vídeos via WhatsApp dos programas de compliance, código de conduta e gestão. E hoje falaremos do plano de segurança do paciente. São informações importantes que têm que estar presentes no dia a dia do seu consultório para que possamos ter uma unidade sólida e lutarmos nesse mercado juntos. É importante o entendimento de todos. Estamos à frente das obrigatoriedades da ANN 443 e 452 que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, coloca como obrigatoriedade a partir de 2022. Com o trabalho de toda a equipe, deixaremos para vocês no portal do Cooperado um protótipo para que possam usar como base em seus consultórios. Segue a apresentação com o nosso colega gestor do plantão Uniodonto e Clínicas, Dr. Wilson Pink. Um grande abraço a todos, até breve. Obrigado, André. Dando sequência aqui, hoje nós vamos falar então sobre segurança do paciente. E para a gente falar de segurança, eu faço primeiramente uma pergunta para vocês. Em qual avião que você prefere viajar? Um avião de última geração ou em um monomotor? Eu tenho certeza que aqui a grande maioria respondeu no de última geração. Por quê? Porque ele é fabricado numa empresa de tradição na aviação, tem novas tecnologias e tradição, com produtos de qualidade e os melhores serviços. Porém, a resposta de um comandante é que todos os aviões são seguros se respeitarem as regras e os limites de segurança. O avião só não é seguro quando o piloto não tem treinamento e o avião não tem manutenção. A cultura de segurança envolvendo a segurança do paciente, ela vai trazer todos os estudos, as práticas e ações promovidas com o intuito de diminuir ou eliminar riscos e danos relacionados à assistência, visando o quê? A sua melhoria. A circunstância de risco é uma situação em que houve um potencial significativo de dano, mas não ocorreu um incidente. Um exemplo aqui no plantão da Uniodonto é a escala está sem o plantonista. Um outro termo que a gente precisa entender é o quase erro, ou então o near miss. É quando ocorre um incidente, porém ele não atinge o paciente. Um exemplo é a auxiliar de sala chama para o atendimento um paciente homônimo àquele que seria atendido. E logo ela percebe o erro, percebe a falha e chama o paciente corretamente. E o que é o dano? O dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo ser assim físico, social ou até mesmo psicológico. O incidente ele pode ser classificado sem dano ou com dano. O que seria um incidente sem um dano? Ou então na classificação internacional, no harm incident. É que quando ocorre um incidente, não chegou a resultar em dano, mas com potencial. Um exemplo desse incidente sem dano é uma orientação e medicação errada para um paciente. O incidente que resulta em dano à saúde do paciente é o que a gente classifica como evento adverso. O exemplo no seu consultório é o atraso no tratamento. Então o paciente ele já está com um processo infeccioso e você acaba trazendo um tempo maior para resolver, para tratar aquele dente e essa infecção resulta, por exemplo, numa angina. Ou então a gente pode ter um outro exemplo, uma aspiração de instrumentos, ou até mesmo fraturas de limas dentro de um conduto radicular, o contato do paciente com hipoclorito no momento em que você vai fazer a irrigação, ou até mesmo aquele paciente que tem alergia ao látex e infelizmente você não se atentou à anamnese desse paciente que ele tinha alergia. E no momento que você tem o primeiro contato da sua mão na boca do paciente, ele já começa a desenvolver um quadro alérgico aí. A Organização Mundial de Saúde, a Joint Commission International, criaram as metas internacionais de segurança do paciente com estratégias focadas em situações de maior risco para ele.
a Uniodonto Campinas preza a qualidade de assistência e a segurança dos pacientes. Conheça agora os 7 protocolos de segurança do paciente da Uniodonto Campinas, desenvolvidos pelo Núcleo de Segurança do Paciente, que é a instância do Serviço de Saúde conforme definido pela RDC 36 da Anvisa, visando a implementação efetiva das ações voltadas para a segurança do paciente. O primeiro protocolo é a identificação do paciente. Essa identificação ela é primordial. Então, todo prontuário deve conter informações do paciente, história pregressa, exame clínico com a descrição do estado bucal e anotação dos procedimentos realizados anteriormente, exames complementares, radiológicos, laboratoriais e outros devidamente identificados. O plano de tratamento do seu paciente no consultório deve ter a descrição dos procedimentos propostos, relatando os materiais que foram utilizados ou que serão utilizados, os dentes e as áreas envolvidas, e deve ser fornecido ao paciente e ter uma cópia arquivada. A evolução do tratamento também precisa estar notificada, anotando todos os procedimentos realizados, bem como também deve constar nesse prontuário do paciente o orçamento do tratamento e todas as assinaturas do paciente, do profissional. Esse procedimento é fundamental porque isso caracteriza o aceite do que aquilo que você propôs ao seu paciente, ficando no registro com mútua responsabilidade. No caso de pacientes menores de idade, deverá constar também um termo de autorização assinado pelos pais ou responsável legal. O segundo protocolo é a higienização das mãos. A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções e serviços de saúde. O simples ato de lavar as mãos com água e sabão, quando realizado com técnica correta, o tempo correto, pode reduzir a população microbiana das mãos e interromper a cadeia de transmissão de infecção entre pacientes e profissionais da área de saúde. Essa ação também é fundamental na prática assistencial em consultórios odontológicos. A OMS recomenda os 5 momentos. Quais são? O primeiro, antes do contato com o paciente. O segundo, antes da realização do procedimento clínico. O terceiro, após o risco de exposições a fluidos corporais. O quarto, após o contato com o paciente. E o quinto, após o contato com áreas próximas ao paciente. O nosso terceiro protocolo é a cirurgia segura. Entendemos que o protocolo de cirurgia segura engloba todos os procedimentos como exodontia, preparo cavitário e abertura coronária. O checklist é considerado um componente essencial para a diminuição de eventos adversos. São 3 momentos que devemos considerar. O primeiro momento é a entrada do paciente. Então, revisar com o seu paciente todos os dados de identificação. Se o nome está correto, se aquele procedimento que foi proposto para ele realmente é o que está preparado, é aquilo que a equipe que vai intervir nesse paciente está preparada para atendê-lo da melhor maneira. Na anamnese, você deve identificar problemas como hipertensão, diabetes, alergia, ou até mesmo confirmar com o paciente se ele tem uma alergia em que você tem esse conhecimento, mas o paciente normalmente acaba deixando de te informar. Se é uma paciente gestante, qual é a idade gestacional dessa paciente, se o paciente tem históricos de hemorragia, se ele faz uso de medicação, se tem outras doenças, se esse procedimento está sendo programado ou se ele é de urgência. Qual é o valor da pressão arterial, como está a glicemia desse paciente. O primeiro momento, antes de você até mesmo ter o contato com o paciente, antes de você agir, antes de você aplicar aquilo que você deixou programado, deve ser realizado um segundo momento que é o que a gente chama de pausa cirúrgica. Então, no consultório você deve confirmar as condições de esterilização, as condições dos seus equipamentos e principalmente dos instrumentais. Verificar medidas de segurança para evitar a aspiração, ingestão ou até mesmo outros danos.
Verificar a necessidade da profilaxia antimicrobiana. O terceiro e último momento no protocolo de cirurgia segura é a saída do paciente. Então, revisar a cirurgia, qual foi o procedimento realizado, por meio dos seguintes passos. Verificar a correta contagem dos instrumentos e materiais. Em procedimentos, a conclusão da contagem de instrumental também deverá ser confirmada, além da preocupação em manejos essenciais para a recuperação do paciente, intercorrências e o registro do paciente no prontuário do paciente também. O próximo protocolo é a comunicação efetiva. A comunicação é algo fundamental para certificar a segurança do paciente. O paciente orientado sobre a conduta durante o atendimento diminui visivelmente a ansiedade e a angústia sobre o procedimento que irá passar e aumenta também a segurança com o profissional que está atendendo. A troca de informação de você com o seu paciente deve ser realizada com total objetividade e clareza, para que não haja nenhuma dúvida entre vocês dois. A comunicação efetiva propicia segurança e humanização e um cuidado transformador na atenção ao seu paciente. No protocolo de prescrição de medicamentos, nós devemos lembrar que os medicamentos são fundamentais no plano de tratamento do paciente. Qualquer medicação, até mesmo aquelas que podem ser compradas sem prescrição, devem ser usadas de forma adequada, para que a resposta seja positiva e nenhum dano ocorra para a saúde e segurança do seu paciente. Existem medicamentos que são potencialmente perigosos se administrados de modo inadequado ou por engano, principalmente os que têm embalagens e nomes parecidos, são os denominados look-alike ou sound-alike. O próximo protocolo que nós vamos conversar é o risco a quedas. As quedas são eventos que podem causar lesões e danos aos pacientes dentro do ambiente odontológico. Paciente idoso, criança, aqueles que estão fazendo uso de medicamentos para controle de dor, pessoas com dificuldades na marcha ou apoiadas estão mais propensas a quedas. Como medida de segurança, o protocolo de prevenção de quedas do plantão Uniodonto Campinas conta com a identificação e orientação a todos os pacientes que apresentam riscos através de uma pulseira de identificação. A prevenção a quedas é responsabilidade e dever de todos nós, que somos profissionais da saúde todos os dias. O protocolo lesões decorrentes ao atendimento odontológico, nós devemos pensar qual que é a causa, quais são os fatores que levam à formação de lesões. Nós temos que entender que pacientes também apresentam qualquer problema sistêmico que pode induzir o aparecimento de lesões, de ulcerações na mucosa bucal. Então nós devemos prestar atenção nos movimentos que nós fazemos na boca desse paciente, qual é o modo que você utiliza, o modo de afastamento, até mesmo o tamanho das ponteiras que você está usando na boca do seu paciente, e com isso você consegue garantir a não ocorrência do dano, a não ocorrência do evento adverso ali, prevenindo justamente o que? Lesões provocadas ou até mesmo formadas decorrentes do atendimento odontológico em que o paciente ele vai precisar ser tratado ali posteriormente. A Uniodonto Campinas sempre procura aprimorar seus processos assistenciais e garantir a segurança de cada um dos seus pacientes. A qualidade nos atendimentos e a segurança nos mesmos são de extrema importância para todos nós. Deixo para vocês uma frase do Albert Einstein: esforce-se para não ser um sucesso, mas sim para ser valioso. O meu muito obrigado e até breve.